Lei número 6.938, de 31 de agosto de 1981. Essa lei dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e dá outras providências. Artigo 1º. Esta lei, com fundamento nos incisos 5º e 7º do artigo 23 e no artigo 265 da Constituição, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, e institui o Cadastro de Defesa Ambiental. Redação dada pela Lei nº 8.028 de 1990. Da Política Nacional do Meio Ambiente. Artigo 2º. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios. Primeiro princípio: a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Segundo princípio: racionalização do uso do solo, subsolo, da água e do ar. Terceiro: planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais. Quarto: proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas. Quinto, controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Sexto, incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. Sétimo, acompanhamento do estado de qualidade ambiental. Oitavo, recuperação de áreas degradadas, tem aqui o regulamento das áreas degradadas. O nono, proteção de áreas ameaçadas de degradação. O décimo, educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. Artigo 3º. Para os fins previstos nessa lei, entende-se por 1. Meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas suas formas. 2. Degradação da qualidade ambiental, como sendo a alteração adversa das características do meio ambiente. 3. Poluição, como sendo a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, a. prejudiquem a saúde, segurança e o bem-estar da população. B. Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas. C. Afetem desfavoravelmente a biota. D. Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. E lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. O quarto, poluidor, como sendo a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Em que o quinto, recursos ambientais, como sendo a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente. Artigo 4º. A Política Nacional do Meio Ambiente visará 7 coisas. Primeira, a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico.
2. A definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Tem o decreto número 5.975 de 2006, para quem quiser saber mais sobre esse. Terceiro, ao estabelecimento de critérios e padrões da qualidade ambiental e das normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais. Quarto, ao desenvolvimento de pesquisas e tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais. Quinto, a difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e de informações ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Sexto, a preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. 7. A imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados e ao usuário de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Artigo 5º. As diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente serão formuladas em normas e planos destinados a orientar a ação dos governos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios nos que se relaciona com a preservação da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios estabelecidos no artigo 2º dessa lei. Parágrafo único. As atividades empresariais públicas ou privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente. Agora, falando sobre o Sistema Nacional do Meio Ambiente, artigo 6º. Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, bem como as fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, assim estruturado. Primeiro aqui, o órgão superior do SISNAMA é o Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e seus recursos e os recursos ambientais. 2. O órgão consultivo e deliberativo é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. 3. O órgão central do SISNAMA é a Secretaria do Meio Ambiente e da Presidência da República, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. 4. Os órgãos executores do SISNAMA são o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, com a finalidade de executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com as respectivas competências. 5. Os órgãos seccionais do SISNAMA são os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental.
Sexto, os órgãos locais do CISNAMA são órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades nas suas respectivas jurisdições. Aqui, primeiro, os estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observando os que foram estabelecidos pelo CONAMA. Segundo, os municípios, observando as normas e os padrões federais e estaduais, também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior. Terceiro, os órgãos central, setoriais, seccionais e locais mencionados neste artigo deverão fornecer os resultados das análises efetuadas e sua fundamentação quando solicitados por pessoa legitimamente interessada. Quarto, de acordo com a legislação em vigor, é o Poder Executivo autorizado a criar uma fundação de apoio técnico-científico às atividades do IBAMA. Agora vamos falar do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. Artigo 7º foi revogado. Artigo 8º compete ao CONAMA. Compete ao CONAMA também 7 coisas. A primeira é estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras a ser concedido pelos estados e supervisionados pelo IBAMA. Segunda coisa, determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, as informações indispensáveis para a apreciação dos estudos de impacto ambiental e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional. O terceiro foi revogado. A quarta coisa que compete ao CONAMA é homologar acordos visando a transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental. Esse quarto item foi vetado. Então, o quinto item, que acaba sendo terceiro, é determinar, mediante a representação do IBAMA, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo poder público, em caráter geral ou condicional, e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. O sexto é estabelecer privativamente normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência dos ministérios competentes. Sétimo, estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. Aqui, parágrafo único, o secretário do Meio Ambiente é, sem prejuízo de suas funções, o presidente do CONAMA. Agora, passando para os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, do artigo 9, são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, 13 coisas. Primeira, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. 2. O zoneamento ambiental, que é regulamentado, tem um regulamento. E a terceira coisa, a avaliação de impactos ambientais. Quarta, o licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Quinta, os incentivos à produção e à instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia voltados para a melhoria da qualidade ambiental. Sexta, a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas.
Sétimo, o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente. Oitavo, o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Nono, as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento de medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. Décimo, a instituição do relatório de qualidade do meio ambiente, a ser divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. 11º, a garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando-se o poder público a produzi-las quando inexistente. 12º, o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e ou Utilizadoras dos Recursos Ambientais. E 13º, instrumentos econômicos como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros. Artigo 9-A. O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, pode, por instrumento público ou particular ou por termo administrativo firmado perante órgão integrante do CISNAMA, limitar o uso de toda a sua propriedade ou parte dela para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes, instituindo servidão ambiental. Primeiro, o instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental deve incluir, no mínimo, os seguintes itens: um memorial descritivo da área da servidão ambiental, contendo pelo menos um ponto de amarração georreferenciado. 2. Objetivo da servidão ambiental. E terceiro, direitos e deveres do proprietário ou possuidor instituidor. E o quarto, o prazo diante o qual a área permanecerá como servidão ambiental. Segundo aqui, a servidão ambiental não se aplica às áreas de preservação permanente e à reserva legal mínima exigida. Terceiro, a restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área sobre servidão ambiental deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a reserva legal. Quarto, deve ser objeto de averbação na matrícula do imóvel no registro de imóveis competente. Duas coisas: o instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental e também o contrato de alienação, cessação ou transferência da servidão ambiental. Quinto, na hipótese de compensação de reserva legal, a servidão ambiental deve ser averbada na matrícula de todos os imóveis envolvidos. Sexto, é vedada, durante o prazo de vigência da servidão ambiental, a alteração da destinação da área, nos casos de transmissão do imóvel a qualquer título, de desmembramento ou de retificação dos limites do imóvel. Sétimo, as áreas que tenham sido instituídas na forma de servidão florestal, nos termos do artigo 44-A da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, passam a ser considerados, pelo efeito dessa lei, como servidão ambiental. Artigo 9-B. A servidão ambiental poderá ser onerosa ou gratuita, temporária ou perpétua. Primeiro, o prazo mínimo da servidão ambiental temporária é de 15 anos. Segundo, a servidão ambiental perpétua equivale, para fins creditícios, tributários e de acesso aos recursos de fundos públicos, à reserva particular do patrimônio natural, RPPN, definida no artigo 21 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Terceiro, o detentor da servidão ambiental poderá aliená-la, cedê-la ou transferi-la, total ou parcialmente,
por prazo determinado ou em caráter definitivo, em favor de outro proprietário ou de entidade pública ou privada que tenha a conservação ambiental como fim social. Artigo 9C. O contrato de alienação, cessação ou transferência de servidão ambiental deve ser averbado na matrícula do imóvel. Primeiro, o contrato referido no caput deve conter no mínimo os seguintes itens. São 6 itens. O primeiro deles, a delimitação da área submetida à preservação, conservação ou recuperação ambiental. O objetivo da servidão ambiental. Segundo. Terceiro, os direitos e deveres do proprietário instituidor e dos futuros adquirentes ou sucessores. Quarto, os direitos e deveres do detentor da servidão ambiental. Quinto, os benefícios de ordem econômica do instituidor e do detentor da servidão ambiental. Sexto, a previsão legal para garantir o seu cumprimento, inclusive medidas judiciais necessárias em caso de ser descumprido. Segundo, são deveres do proprietário do imóvel serviente, entre outras obrigações estipuladas no contrato, 4 coisas. 1. Manter a área sob servidão ambiental. 2. Prestar contas ao detentor da servidão ambiental sobre as condições de recursos naturais ou artificiais. 3. Permitir a inspeção e a fiscalização da área pelo detentor da servidão ambiental. 4. Defender a posse da área serviente por todos os meios em direito admitidos. 3. São deveres do detentor da servidão ambiental, entre outras obrigações estipuladas no contrato. 5 coisas. Primeira, documentar as características ambientais da propriedade. 2. Monitorar periodicamente a propriedade para verificar se a servidão ambiental está sendo mantida. 3. Prestar informações necessárias a quaisquer interessados na aquisição ou aos sucessores da propriedade. 4. Manter relatórios e arquivos atualizados com as atividades da área objeto da servidão. 5. Defender judicialmente a servidão ambiental. Artigo 10º. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Primeiro, os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados no Jornal Oficial, bem como em periódico regional ou local de grande circulação, ou e-mail eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente. Artigo 11º. Compete ao IBAMA propor ao CONAMA normas e padrões para implantação, acompanhamento e fiscalização do licenciamento previsto no artigo anterior, além das que forem oriundas do próprio CONAMA. Segundo, inclui-se na competência da fiscalização e controle a análise de projetos de entidades públicas ou privadas, objetivando a preservação ou a recuperação de recursos ambientais afetados por processos de exploração predatória ou poluidores. Artigo 12º. As entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais condicionarão a aprovação de projetos habilitados a estes benefícios ao licenciamento, na forma desta lei, e ao cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo CONAMA. Parágrafo único. As entidades e órgãos referidos no caput deste artigo deverão fazer constar dos projetos a realização de obras e aquisição de equipamentos destinados ao controle de degradação ambiental e à melhoria da qualidade do meio ambiente. Artigo 13º.
O Poder Executivo incentivará as atividades voltadas ao meio ambiente, visando ao desenvolvimento no país de pesquisas e processos tecnológicos destinados a reduzir a degradação da qualidade ambiental, a fabricação de equipamentos antipoluidores e a outras iniciativas que propiciem a racionalização dos recursos ambientais do uso. Parágrafo único. Os órgãos, entidades e programas do poder público destinados ao incentivo das pesquisas científicas e tecnológicas considerarão entre as suas metas prioritárias o apoio aos projetos que visem adquirir e desenvolver conhecimentos básicos e aplicáveis na área ambiental e ecológica. Artigo 14º. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará aos transgressores 4 coisas. Primeira, a multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo a 10 e no máximo a 1.000 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, ORTN, S minúsculo, agravada em caso de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, territórios ou pelos municípios. Segunda coisa, a perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público. Terceira, a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. Quarta, a suspensão de sua atividade. Que, primeiro, sem obstar a aplicação das penalidades previstas nesse artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados pela sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor a ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Segundo, no caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas nesse artigo. Terceiro, nos casos previstos nos incisos 2 e 3 desse artigo, esse aqui, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu benefícios, incentivos ou financiamento, cumprimento da resolução do CONAMA. Quarto foi revogado. O quinto. A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstos no 1 deste artigo. Artigo 15. O poluidor que expuser a perigo a incolumidade humana, animal ou vegetal, ou estiver tornando mais grave situação de perigo existente, fica sujeito à pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa de 100 a 1.000 mVr. A pena é aumentada. A pena é aumentada? Deve ser. A pena é aumentada até o dobro se 1. Resultar a. Dano irreversível à fauna, à flora e ao meio ambiente. B. Lesão corporal grave. 2. A poluição é decorrente de atividade industrial ou de transporte. E 3. O crime é praticado durante a noite, em um domingo ou em um feriado. Todos esses casos, a pena será o dobro. Segundo, incorre no mesmo crime a autoridade competente que deixar de promover as medidas tendentes a impedir a prática das condutas acima descritas. 17.
fica instituído sob a administração do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Duas coisas. Primeiro, o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria de comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. 2. Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e ou a extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e da flora. Artigo 17-A. São estabelecidos os preços dos serviços e produtos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, a serem aplicados em âmbito nacional, conforme anexo a essa lei. Artigo 17-B. Fica instituída a Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental, TCFA. O fato gerador é o exercício regular do poder de polícia, conferindo ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. Primeiro e segundo foram revogados. Artigo 17-C. É sujeito passível de TCFA todo aquele que exerça atividades constantes do anexo 8º desta lei. Primeiro, o sujeito passível de TCFA é obrigado a entregar até o dia 31 de março de cada ano o relatório das atividades exercidas no ano anterior, cujo modelo será definido pelo IBAMA, para o fim de colaborar com procedimentos de controle e fiscalização. Segundo, o descumprimento da providência determinada no 1 anteriormente sujeita o infrator a multa equivalente de 20% da TCFA devida, sem prejuízo da exigência desta. Terceiro foi revogado. Artigo 17-D. A TCFA é devida por estabelecimento e seus valores são fixados no anexo 9 desta lei. Primeiro, para fins dessa lei consideram-se microempresa e empresa de pequeno porte as pessoas jurídicas que se enquadram respectivamente nas descrições dos incisos 1 e 2 do caput do artigo 2º da Lei 9.841, de 5 de outubro de 1999. 2. Empresa de médio porte, a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual superior a R$ 1.200.000 e igual ou inferior a R$ 12 milhões. Empresa de grande porte, pessoa jurídica que tiver receita bruta anual superior a R$ 12 milhões. Segundo, o potencial de poluição, PP, e o grau de utilização, GU, de recursos naturais de cada uma das atividades sujeitas à fiscalização encontram-se definidas no anexo 8º dessa lei. Terceiro, caso o estabelecimento exerça mais de uma atividade sujeita à fiscalização, pagará a taxa relativamente apenas a uma delas, pelo valor mais elevado. Artigo 17-E. É o IBAMA autorizado a cancelar débitos de valores inferiores a R$ 40, existentes até 31 de dezembro de 1999. Artigo 17-F. São isentas do pagamento da TCFA as entidades públicas federais, distritais, estaduais e municipais e as entidades filantrópicas e aquelas que praticam agricultura de subsistência e as populações tradicionais.
Artigo 17-G. De licenciamento, registro, autorizações, concessões e permissões relacionadas à fauna, flora e ao controle ambiental são de competência exclusiva dos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Artigo 17-M. Os preços dos serviços administrativos prestados pelo IBAMA, inclusive os referentes à venda de impresso e publicações, assim como os de entrada, permanência e utilização de áreas ou instalação nas unidades de conservação, serão definidos em portaria do Ministro do Estado do Meio Ambiente, mediante a proposta do presidente daquele Instituto. Artigo 17-N. Os preços dos serviços técnicos de laboratório de produtos florestais do IBAMA, assim como os para a venda de produtos da flora, serão também definidos em portaria do Ministro do Estado do Meio Ambiente, mediante a proposta do presidente daquele Instituto. Artigo 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, com base em ato declaratório ambiental, ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do anexo 7 da Lei nº 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de taxa de vistoria. Primeiro, a taxa de vistoria a que se refere o caput desse artigo não poderá exceder a 10% do valor da redução do imposto proporcional pelo ADA. A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória. Segundo, o pagamento de que trata o caput desse artigo poderá ser efetivado em cota única ou em parcelas, dos mesmos modos escolhidos pelo contribuinte pelo pagamento do ITR em documento próprio de arrecadação do IBAMA. Terceiro, para efeito de pagamento parcelado, nenhuma parcela poderá ser inferior a R$ 50. Quarto, o inadimplemento de qualquer parcela ensejará a cobrança de juros e multa nos termos dos incisos 1 e 2 do caput 1A e 1, todos os artigos 17H dessa lei. Quinto, após a vistoria realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidirem com os efetivamente levantados. Quinto, após a vistoria realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavarão de ofício novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal para as providências cabíveis. Artigo 17-P. Constitui crédito para compensação com o valor devido a título de TCFA até o limite de 60% e relativamente ao mesmo ano. O montante é efetivamente pago pelo estabelecimento ao Estado, ao município e ao Distrito Federal, em razão de taxa de fiscalização ambiental. Primeiro, valores recolhidos ao Estado, ao município e ao Distrito Federal a qualquer outro título, tais como taxas ou preços públicos de licenciamento e venda de produtos, não constituem crédito para a compensação com a TCFA. Segundo, a restituição administrativa ou judicial, qualquer que seja a causa que a determine, da taxa de fiscalização ambiental estadual ou distrital compensada com a TCFA, restaura o direito de crédito do IBAMA contra o estabelecimento, relativamente ao valor compensado. Artigo 17-Q. É o IBAMA autorizado a celebrar convênios com estados, municípios e Distrito Federal para desempenharem atividades de fiscalização ambiental, podendo repassar-lhes parcela da receita obtida com TCFA. Artigos 18 e 19 foram revogados e vetados. Artigo 19.
ressalvado o disposto nas leis número 5.357 e 7.661 de 1988, a receita proveniente da aplicação dessa lei será recolhida de acordo com o disposto no artigo 4º da Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989. Artigo 20. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 21. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 31 de agosto de 1981. Aqui estão os anexos que vocês podem olhar depois.